deserto florirá. O meu deserto. Queridos, nesse nosso último tema e momento, nosso tema vai ser São José, esposo e pai. É uma alegria poder falar de São José. Eu recomendo a você vivamente, se você não tem, que você adquira, não sei se ainda vai ter ali na livraria, aquele livro do padre Donald Calloway, A Consagração a São José. São 33 dias, já acabou, mas vai dar um jeito de conseguir, enfim. Um livro preciosíssimo. Eu fiz no meu YouTube, cada capítulo do livro, cada dia dos 33 dias, né, um vídeo. Muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, se consagraram a São José através desse método, desse livro, que são 33 belíssimas catequeses a respeito desse grande santo, São José, que por muito tempo ficou meio que escondido, né, na espiritualidade da igreja. Mas o Espírito Santo é quem conduz a igreja. Jesus disse aos apóstolos: eu tenho muitas coisas a dizer, vocês não vão entender tudo agora. O Espírito Santo vos conduzirá e revelará toda a verdade. E o Espírito de Deus guia a igreja, né? Nós tivemos o ano de São José recentemente, acho que já há 3 anos atrás. E São José foi crescendo dentro da igreja também, sobretudo na vida de alguns santos, enfim. E é uma alegria poder falar de São José, ser devoto de São José. Lá na nossa cidade, Alto Piquiri, noroeste do Paraná, diocese de Moarama, nossa paróquia foi elevada a santuário de São José. E nós temos provado de tantas bênçãos, de tantos milagres, de tantas mudanças de vida, de tantos prodígios. Ó meu glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. Hoje na missa de manhã, nossa irmã partilhou um impossível alcançado através da intercessão de São José. Na ladainha de São José, assim como em todas as ladainhas, a gente vai fazendo uma oração bastante repetitiva, né? São José, que guardaste a Virgem Maria, rogai por nós. São José, modelo não sei o quê, rogai por nós. Nós vamos dando louvores, títulos, reconhecendo virtudes nos santos, no caso São José, na ladainha de São José, e pedindo o rogai por nós. Um dos artigos da nossa fé, do creio, que a gente reza nos domingos e solenidades, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Significa que há uma comunhão, há uma irmandade, há um intercâmbio de dons entre a igreja que está na terra e a igreja que está no céu. É isso que significa a comunhão, é comunidade, né? A irmandade, o intercâmbio de dons entre a igreja da terra e a igreja do céu. Então nós cremos na comunhão dos santos. É por isso que os santos e santas de Deus intercedem por nós, rezam por nós, como nós podemos rezar uns pelos outros, né? Isso nos leva, nos aproxima de Jesus. E lá na ladainha de São José, entre tantos títulos, diz que São José é patrono, padroeiro dos moribundos ou da boa morte, porque ninguém teve morte mais bonita, santa e amparada do que a dele, né? Rodeado de Jesus e Maria. Mas lá na ladainha de São José diz assim também: São José, terror dos demônios. Porque o que é o demônio, meus irmãos? O que fez Lúcifer virar Satanás? Ele tomou um litro de cachaça? Não tinha. Ele pegou a mulher do outro anjo? Não tinha. O que ele fez para ser jogado? Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu para o fundo dos infernos como um raio, né? O pecado demoníaco, por excelência, é a vaidade, o orgulho, a autossuficiência, é o não dobrar-se. O demônio é esse espírito de rebeldia, de indiferença. Nas igrejas antigas, nos vitrais, há séculos atrás, porque o povo nem sabia ler, nem muito pouca gente sabia ler ou escrever, a igreja catequizava com as imagens, com os vitrais, as cenas, né, do Evangelho. E o diabo sempre foi pintado como um ser muito feio, muito bizarro, muito medonho, né? Chifre, garfo, aquelas coisas. E sempre como um ser que, se você olhar bem, ele tem rabo, ele tem as coisas, ele não tem joelho. É uma canela reta, não tem joelho. Para dizer o que? O diabo é o ser que não se ajoelha, para nada não se dobra, ele não reverencia a Deus, ele não aceita ajoelhar. É a dureza, né? Ele não se dobra. E a gente sabe, né? Se o nosso joelho machucar, tiver problema, não ajoelha mais. Então, o demônio, ele é pura soberba, ele é pura arrogância, ele é pura autossuficiência. E São José é pura humildade. Quando o cego Bartimeu viu Jesus e gritou assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Ele amarrou Jesus. Porque se Jesus não para, então ele não é o filho de Davi? O ceguinho era esperto com força. Eu não sei se esse homem vai parar para mim, não sei se ele está apressado para ir para o aeroporto, mas eu vou causar uma situação constrangedora para ele. Além de pedir, Jesus, tem compaixão de mim, eu vou falar assim, Jesus, filho de Davi. Jesus falou assim, filha da mãe, se eu não parar, o povo vai achar que eu não sou o filho do Davi. Se eu não sou o filho... E aí, então ele para. Agora, por que é que Jesus é filho de Davi? Porque é filho de José. Quando José teve medo de receber Maria, o anjo do Senhor apareceu a José e disse o quê? José, filho de Davi. Não tenhas medo de receber Maria. Portanto, havia uma promessa que um filho de Davi receberia de Deus uma unção e o reino. E Deus esperou séculos por este filho de Davi aqui, José o carpinteiro. Foi em José que Deus falou, agora vai, agora dá para ser. Nesse homem, silencioso, sem palavra, né? Que Deus entende, é hora da salvação. Esse aqui é um verdadeiro filho de Davi, esse aqui pode ser pai daquele que vai ser o Cristo e o Messias, né? Então Jesus é o filho de Davi, porque filho de José. José está na descendência de Davi, mas muitos estiveram na descendência de Davi. Salomão é filho de Davi, e Deus não quis iniciar a salvação quando viu Salomão e tantos outros. Mas quando viu São José, falou, agora é hora, né? E você sabe que, com certeza, São José era mais velho que Maria. Não quer dizer que São José era um idoso, como muitas vezes se pintou. Porque homens idosos não vão para o Egito a pé. Homens idosos não fogem na madrugada, não enfrentam o frio e a neve no recenseamento. São José era mais velho que Maria por causa da cultura da época. A menina vai ter 13 anos, já é hora de casar, porque se menstruou, já é fértil. Então casar, né? E vai casar com quem? Vai casar com um rapaz já um pouco mais velho. Quando diz na Escritura, Maria está prometida em casamento a José, mas eles ainda não se conhecem. É porque havia aquele noivado que já era casamento, um já é esposo do outro, mas por um ano ele, o rapaz, o homem, tem um ano agora para organizar as coisas, uma casa, para receber a esposa, se organizar financeiramente, né? Então José era mais velho que Maria, mas não era um idoso. São José devia ter 17, 18 anos, quando tudo aquilo acontece, né? Então a gente pode dizer de verdade que Deus fez primeiro José e depois fez Maria. Maria nasceu depois na terra do que José. Quando Nossa Senhora nasce, José tinha seus 4, 5, 6 aninhos de idade. E Deus fez algo extraordinário em São José. Veja, meus irmãos, algumas pessoas recebem de fato uma eleição especial na vida. Todos nós somos chamados a ser santos. Mas alguns de nós seremos santos maiores do que outros, por Deus quis assim, né? Então São José, ele é muito especial no plano da salvação. E por isso o terror dos demônios, porque sendo ele tudo isso, é tão escondido, é tão simples, é tão humilde. E se tem algo que tortura o demônio, que não tem nada a ver com o demônio, é a humildade, é a pobreza. Bem-aventurados os pobres em espírito. Com certeza Jesus, muito do que ele ensinou foi pensando no pai que teve, São José. Quando Jesus falava bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os puros, não tinha como ele falar disso e não lembrar do pai que teve. E muito do que Jesus pregou, aprendeu do pai. No tempo de Jesus, sobretudo, quem ensinava o menino a ler e escrever era o pai, não a mãe. Nós é que estamos numa cultura muito diferente, onde tudo é a mulher, onde a mulher é mãe inclusive do marido. No tempo de Jesus era muito diferente. Quem ensinava o menino a ler e a conhecer a Torá, a lei, era o pai. O pai trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, sentava o filho na perna, e olha como eles eram inteligentes, e ia alfabetizar o filho. Se o menino naquele dia soubesse mais do que ontem, o beabá, as palavrinhas, o pai pegava um potinho de mel, molhava o dedo dele, pai, no mel, e colocava na boca do filho. Era o doce da época. Não tinha sorvete, não tinha Kit Kat, não tinha nada dessas coisas boas que tem hoje. Não tinha Ferrero Rocher, não tinha nada. Tinha mel. Então o pai molhava o dedo e falava, o que está escrito aqui? Se o menino acerta, ele põe na boquinha do menino.
Papai quer mais. Quer mais? Então aprende a outra letrinha para o papai. Fala para... então amanhã você pega. Quem ensinou Jesus a ler e escrever e a falar com profunda sabedoria aos 12 anos no templo foi São José. Então o homem Jesus, o estilo Jesus, de fazer aquelas pregações tão simples, cheio de ideias, cheio de parábolas, cheio de situações, ele aprendeu, não foi de Maria, foi do Pai. E muito do que Jesus viveu e aplicou foi repetição da vida do Pai. Quando, por exemplo, ele livra aquela mulher de ser apedrejada, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus cresceu ouvindo a história: filho, vai devagar com os outros. Eu quase larguei sua mãe. Quase larguei sua mãe. Não fosse o anjo aparecer, eu tinha largado uma mãe. Sua mãe ia ser apedrejada com você na barriga. A gente não sai tacando pedra rápido assim nos outros. Com certeza foi de São José que Jesus ouviu assim: filho, Deus cuida dos passarinhos, Deus dá vida às plantinhas, não vai cuidar de nós? Filho, é que você não lembra o que o papai passou no Egito para cuidar de você. Quando eu fui à Terra Santa, a gente fez a peregrinação à Terra Santa com o Egito antes. A gente foi no Egito, lá onde a Sagrada Família viveu. E se sabe que foi lá que viveu. E lá tem um poço milagroso, onde José se instalou com Maria, no fundo lá de uma rocha, de uma gruta. Ali tem um poço que até hoje tem água, é milagroso ali, não há explicação para ter água ali. E São José provou da providência, ensinou Jesus a ensinar as pessoas sobre a providência de Deus. Uma vida extremamente simples, porque a providência de Deus, meu irmão, minha irmã, não está aí para patrocinar nossas futilidades. Deus não vai te deixar faltar um telefone para você trabalhar. Agora, se é o iPhone Pro Max 16, aí eu já não sei se Deus está obrigado a isso, não. Deus não vai te deixar andar a pé, amém? Agora, se é que ele cai, eu já não sei se Deus vai te ajudar com tudo isso aí. Mas a providência existe. Então, muito do que Jesus falou, pregou, veio do Pai, da paternidade de José. Porque, inclusive, meus irmãos, esse é o lugar do homem na casa. É o homem que põe nota de rodapé. Quando a gente posta uma foto no Instagram, não precisa ter legenda embaixo, nota de rodapé. Você precisa explicar o que é aquela foto, aquela situação. Isso é papel do homem na vida da família, por legenda, por explicação nos fatos. E quando um homem faz isso bem feito, ele alcança muito mais sucesso do que a mulher quando faz bem feito. E isso que eu estou falando não é machismo. Você que é mulher e que tem um marido que não assume o lugar dele dentro de casa, está me dando razão. O sonho de toda mulher é ter um homem que seja sacerdote da casa. O problema é que muitos homens querem ser o sacerdote da casa, mas a mulher dele é uma maluca que precisaria ir para o terapeuta, para psicólogo, para fazer cura interior, porque a senhora carrega uns traumas de vida aí, né? Mas a alma feminina, ela fica muito mais em paz, a mulher fica muito mais saudável quando o homem dela é o homem da casa. Esse lugar é do homem, a capacidade de dar sentido, a capacidade de resumir assunto, a capacidade de pôr ponto final em discussões. Esse lugar é do homem. A mulher sabe fazer isso? Quem não tem cão, caça com gato. Mas é por isso que a senhora vive cheia de dor, fibromialgia, dói a cabeça, está engordando, cabelo caindo. Você sabe que o melhor cosmético para uma mulher, como é que chama? Qual é a marca do melhor cosmético para mulher? Não sabe? Aqui nos Estados Unidos tem também, em todo lugar do mundo tem. Bem-aventuradas as que tem. Só que não tem para comprar. É uma graça receber. Chama Maridol. A mulher que toma Maridol, ela engana nós na idade, né? Fala para quem está do seu lado assim: solta essa caneta, essa garrafa d'água, não se distrai não. Você nunca ouviu essas coisas na vida, ficar aí amassando garrafa, copo, mascando chiclete. Olha para o padre lá na frente. Diga comigo, Maridol. Você olha, por exemplo, a minha mãe, todo mundo que conhece a minha mãe fala: nossa, mas a senhora é muito nova, a senhora é muito bonita, muito elegante. Quantos anos tem sua mãe? Eu falo quantos anos tem minha mãe, o povo fala: não, mentira que ela tem, ela não tem tudo isso. Aí sempre que o meu pai está perto, meu pai fala assim: olha que ela toma Maridol. Mulher bem casada, filho, para envelhecer demora. Por outro lado, a gente olha para umas e fala: Senhor, pobrezinha, né? Acabada. Por quê? Não tem Maridol para tomar. E São José viveu e ocupou esse lugar. Veja, naquele tempo,
a cultura, a religião já meio que pensava assim. Até algum tempo atrás a gente vivia num mundo mais seguro, num mundo mais estruturado, não é assim? Se a pessoa era muito virtuosa, pouco virtuosa, ela tinha um norte para andar. Mas hoje o nosso mundo ele é extremamente livre, não é? Extremamente livre, desprotegido. Se você não buscar você a virtude, a gente já não nasce com certos costumes que nascia antes, não é? Antigamente você falava assim para o menino: vira homem, menino. Ele falava: sim, senhor. Hoje em dia você fala: vira homem, menino. Ele vai te perguntar: mas o que é um homem? Tá difícil. Mas veja, existe um lugar na sociedade, na igreja, na casa, na comunidade, que é próprio do homem, as virtudes do homem de São José. Mas tudo isso começa no casamento. E a grande maioria de vocês aqui são casados. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, versículo 3. Nós vamos passear um pouquinho dentro da Bíblia, certo? Isso. Mateus capítulo 19, versículo 3. Ache aí, Mateus 19, é Novo Testamento, é Evangelho e está na Bíblia. Entre uma capa e outra tem Mateus, capítulo 19, versículo 3. Achou sim ou não? Tá, agora eu vou contar até 3 e no 3 todo mundo vai erguer a mão e se esticar um pouquinho, porque eu nem comecei e você já está dormindo. No 3, 1, 2, 3, todo mundo ergue os dois braços. Isso, boceja, engole a orelha de quem está do seu lado. Glória a Deus. Eu não tenho muita paciência com essas coisas, me desculpe, isso vai ser resolvido no purgatório. Mateus 19, 3. Bora? Eu vou ler na minha tradução, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e para experimentá-lo, tentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem se divorciar, despedir da sua mulher, por qual motivo? Versículo 4, Jesus respondeu: ué, nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois formarão uma só carne? Nunca lestes isso? Eles falaram: não, tem no Insta. Eles não liam a Bíblia não. Versículo 6, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não está dizendo o que Deus uniu não tem como separar. O que Deus uniu, reconheça que foi Deus que te uniu, que te deu esse presente, essa missão, e deixa de ser besta, não vai me inventar de separar, né? Se foi Deus que uniu, aí continua o texto, versículo 7. Perguntaram então a Jesus: mas como então Moisés mandou dar carta, atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim no princípio. Versículo 9. Ora, eu vos digo, quem despede a sua mulher, fora o caso de não é ilícita, ou seja, nem é tua mulher mesmo isso aí, né? E se casa com outra, comete adultério. Palavra da salvação. Veja, meus irmãos, nesse texto, nosso Senhor elevou o casamento a sacramento. E colocou aqui para nós a indissolubilidade matrimonial. O matrimônio não se dissolve, é eterno. Só se dissolve quando morre. O casamento é um sacramento. O que é um sacramento? É um sinal visível, sensível da ação de Deus em favor do ser humano, que comunica e dá aquilo que simboliza. Exemplo, Eucaristia, visível, sensível e significa um alimento, pão, né? É de comer. Então ele dá visível e sensivelmente aquilo que ele simboliza. Ele de fato, não simbolicamente, de fato comunica uma graça invisível que é alimentar a alma. Batismo, tem água. Você olha para o sacramento do batismo, não dá a impressão que o pai está dando um banho na criança? Então, visível, sensível, que comunica uma graça invisível simbolizada no visível, um banho na alma. Só que no casamento não tem pão, não tem vinho, não tem água, tem o quê? Tem o homem e a mulher, tem a pessoa humana. Quando você recebe o sacramento do matrimônio, acontece uma alteração no seu ser. Você se torna o sacramento para ela ou para ele. Então significa que todo aquele rito que fala de aliança e de amor, significa que a aliança e a fidelidade do céu para com esta mulher acontece agora através desse homem que se dispôs aí no altar de Deus ser isso para essa mulher. Fala, eita lasqueira. Só os homens, fala assim comigo: se eu soubesse antes, o que sei agora,
iria embora antes do final. Significa então, filha, que aconteceu uma mudança em você. E que esse símbolo de amor e fidelidade, de aliança do céu para com este homem, vai ser feito através dessa mulher que veio aqui nesse altar porque quis. Só as mulheres digam comigo: eita lasqueira. Fala, se eu soubesse antes. Abre a boca, miserável. Fala, se eu soubesse antes. Seu sacramento do matrimônio, acontece uma alteração. E aí grande é essa vocação, hein? Homens, foge do padre não. Foge do padre não. Agora que é boa parte. Aguenta aí mais um minuto, ninguém vai fazer nada nas calças. Homem, tem coisa que a sua mulher não vai receber através da Eucaristia. Não vai receber rezando terço. Não vai receber recebendo oração dos outros. Tem coisa para sua esposa que Deus quer dar e fazer através de você, porque você é o marido, você é o sacramento dela. Inclusive curas. Uma vez minha mãe precisava fazer uma cirurgia de útero, essas coisas. Estava lá, o problema que muita mulher tem, o médico queria tirar lá útero, trompa, aquelas coisas lá. Eu era menininho, acho que só tinha um meu irmão do meio, e aí tinha que fazer a cirurgia, e muito preocupado, não tinha dinheiro para fazer cirurgia, aquela coisa. E na noite anterior, meu pai rezou pela minha mãe. E minha mãe já tinha que falar com o padre, recebeu a benção, sacramento, deu tudo certo. Meu pai falou assim: amor, vamos rezar junto? E minha mãe achou, falou: ele vai fazer uma Ave Maria, sei lá, né? E eles estavam na cama. Meu pai falou assim: deita. Meu pai ergueu o pijama dela, enfiou a mão na barriga. Minha mãe ficou meio assim. Ele falou assim: eu passo a mão em tudo aí, que tudo é meu. Falou assim: Jesus, Deus Pai, eu sou uma só carne com essa mulher, eu passo a mão em tudo. Hoje eu estou pedindo, Senhor, pela minha mão, põe tua mão na barriga dela, no útero dela, vai limpando ela agora, sarando ela, labara, 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 lá. Minha mãe conta que ela sentiu um calor que parecia que ela flutuava na cama. E ela só lembra que acordou no outro dia. Foi para o médico fazer a cirurgia, não tinha mais nada daquilo que o médico disse que tinha. Agora o meu pai não serve para curar gripe de ninguém. Meu irmão, se você tiver qualquer problema, não fale com ele. Meu pai não tem nenhum desses dons. Mas Jesus queria curar a minha mãe, amém? E não era através do padre, nem da unção dos enfermos. Aquela cura estava reservada para ser feita através do marido dela. Olha que grandeza é ser marido dessa mulher aí. Vai lá, amor, pede umas orações para o padre, você anda muito nervosa. É você que ora pela sua esposa e com a sua esposa e fala: amor, vem cá um pouquinho. Bota a mão na cabeça da sua mulher, desencapeta ela. Fala: Espírito Santo, vai curando ela. Ela anda um pouco nervosa, sabe, Espírito Santo? Às vezes, Espírito Santo, mas só às vezes ela é um pouco brava, sabe, Espírito Santo? Ajuda ela, Espírito Santo. Faz quanto tempo que o senhor não consegue nada de sucesso? Você está entendendo? Não vou descer em detalhes porque tem criança aqui. Faz quanto tempo que o senhor não consegue nada, não tem sucesso na empreita? Um dia é ombro, um dia é cabeça, um dia é coluna. Ora, fala: vem que não, hoje é dia do milagre, eu vou orar por essa cabeça. E aí o senhor já começa a louvar: Senhor, obrigado pela minha esposa, ela é cheia de dor, mas ela é linda. Essa cabecinha linda, Jesus, ela já começa a ficar molinha ali, filho. Tem que aprender essas coisas com o padre, né, velho? Mas o mesmo vale para a esposa. E se teu marido vive bravo, se teu marido vive com dor, a esposa também pode pôr a mão no esposo, orar pelo esposo, orar pelos filhos. Já tem psicopedagoga, já tem todo tipo de ajuda esse menino está tendo. Louvado seja Deus. Você já orou com o seu filho, pelo seu filho? Põe a mão na cabeça dele. Desde pequenininho, pega, leva lá na imagem de São José de Nossa Senhora e fala: você está muito nervoso, vamos rezar para a mamãe do céu. Então veja, Jesus fez do matrimônio um sacramento. Qual é o maior inimigo do sacramento do matrimônio? O coração que endurece, o coração que fica cascudo. Porque aí, meu irmão, minha irmã, entendedor da graça que você recebeu, da missão que você tem, se esforce por ser uma pessoa mais amável também. Sabe, se esforce por olhar um pouquinho de fora, amigo. Às vezes você é um cara muito convicto de maluquices. Que mulher que aguenta o que a tua mulher tem aguentado? Que homem que aguenta o que o teu marido tem aguentado, meu anjo?
Às vezes a gente precisa olhar um pouco de fora. Sabe que a gente não se percebe muito, né? A gente tem dificuldade de se perceber. Mas o sacramento é algo maravilhoso. Aí Jesus disse, e o que Deus uniu... E esse é um dos pontos do sacramento do matrimônio. As pessoas acham que casar na igreja é só pedir uma bênção para Deus. Claro que também é pedir uma bênção. E aliás, o rito do matrimônio é cheio de bênçãos sobre o casal. O tempo todo o padre estende a mão e fala umas orações poderosas sobre a vida dos dois. Mas o sacramento do matrimônio é, antes de tudo, um grande louvor a Deus. É você olhar para sua esposa, olhar para o seu marido e falar, não fui eu que te fiz. Eu não te comprei no Walmart. Eu não te inventei. Eu te recebo, não é isso que é dito no sacramento do matrimônio? Eu, Filisbino da Silva Sauro, te recebo, Filisberta. E sou tão grato por aquilo que recebo, que vim pedir a Deus uma bênção. E vim trazer a Deus o meu louvor. Porque eu não te comprei, eu não te inventei, eu te recebi nas curvas da vida. Então, o sacramento do matrimônio é, antes de tudo, um grande louvor ao céu. É claro. Para quem louva, Deus derrama uma bênção especial a respeito disso. Mas aí eu quero convidar você a pegar aí, nós estamos em Mateus, vamos lá para o capítulo 1 de Mateus. Nós vamos rapidinho avançar aqui, em alguns textos, para olharmos para São José. Na perspectiva de um homem que protege, provê e se sacrifica. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18, o que diz lá? Mateus 1, 18. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo. Olha, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeira, já está grifado, né? Vai, força. José, seu esposo, sendo justo. José, seu esposo, sendo justo. Gente, o terror dos demônios não foi bispo, não foi padre. O terror dos demônios foi esposo. E se santificou neste papel, neste lugar. José, seu esposo, sendo justo. Jesus disse assim: você escuta toda quarta-feira de cinzas quando você for praticar a sua justiça. Ou seja, quando você for rezar, quando você for jejuar e dar esmola, que ninguém veja, só Deus veja. José é justo porque segue os mandamentos e por que mais? Porque reza, porque jejua e porque dá esmola. Mas José, seu esposo, sendo justo, diz lá a Bíblia, não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. O que São José pensou? Esse menino não é meu. Mas entenda, nem por um segundo José achou que Maria estava grávida de outro homem. Maria fica 3 meses com Isabel. Quando volta, 13 aninhos de idade para 14, já estava barrigudinho, o seio começa a crescer. São José começa a perceber, e Maria conta, Zé, estou grávida. São José sabia, com todas as forças e cada fio de cabelo, ela não está grávida de ninguém. Porque José conhece as Escrituras. Estava profetizado, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho. José nem por um segundo achou que Maria, nos 3 meses que ficou com Bebel, foi numa festinha e aconteceu algo de errado. Não, ele sabia. Mas então o que é que ele sabe? Ela é a jovem filha de Sião, ela é esposa do Espírito Santo, ela carrega o Filho de Deus na barriga e eu não vou dar conta disso. E José sentiu aquilo que muitos homens sentem, sentiu medo de casar, medo de ter filho, sentiu medo da mulher, medo desse universo, medo da paternidade. José não se sentiu à altura da coisa, é por isso que ele quer ir embora. Mas ele é justo, e a pessoa que é justa, olhando para o padre, acordadinha ainda. A pessoa que é justa, ela não coloca o outro para pagar as contas dela. A pessoa que é justa, ela não derrama sobre o outro a cruz que é dela. Porque se José simplesmente não casa com Maria, o que acontece com Maria pela lei de então? Ela vai ser apedrejada e morta. Tá certo isso? Como se ela fosse, mas ela não é adúltera. Eu não quero ser teu marido, eu não dou conta, eu estou com medo. Mas também não é certo você ser apedrejada como se tivesse me traído, porque você não me traiu. Sendo ele justo. E aqui está, meus irmãos, pela intercessão de São José, a gente tem que aprender a ser justo. E aprender a dar conta das nossas lutas, dos nossos desafios.
Você tem trauma de pai, você tem trauma de mãe, teu trabalho não está difícil, não derrame isso em cima da tua mulher, ela não tem nada a ver com isso. Não derrame isso em cima do seu esposo, ele não tem nada a ver com isso. Não derrame isso em cima dos seus filhos, eles não têm nada a ver com isso. A pessoa que é justa, ela dá conta de si. José tinha um desafio profundo, e Maria não tem que sofrer por aquilo que ele não consegue ser, ele vai dar um jeito nisso. Bate no peito comigo e fala, ainda bem que eu fiquei depois do almoço. Fala! Aí ele bola um plano, porque cabeça foi dada para pensar também, né? Ele bolou um plano. Eu vou embora à noite, amanhã cedo eu não estou aqui. Nunca mais apareço, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. E todo mundo vai dizer o quê? Ah, o Zé Carpinteiro, hein? Fez e não assume, hein? Isso porque era da igreja. Nunca me enganou. E ele ia entrar para a história como um malandro, como um sem vergonha. Mas Maria ia continuar viva, o menino ia nascer e Deus ia prover. E ele ia levar sobre si um pecado que ele não cometeu, uma culpa que ele não cometeu. Porque não é ele também que engravidou Maria. E será que não é disso que Jesus aprendeu? Ele levou sobre si nossas culpas. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Eu vim para servir, não para ser servido. Lavar o pé do irmão. A fruta, gente, não cai longe do pé. Jesus tinha pai. Bom, mas aí diz a Escritura, então vamos continuar ali, né? Versículo 20. Quando lhe veio esse pensamento, outras Bíblias dizem, enquanto pensava sobre isso, meditava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que disse, José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Dará à luz um filho, tu lhe porás o nome de Jesus, ele vai salvar o povo. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho. Será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Versículo 24. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Gente, que lindo isso. José é um homem orante. Ele foi rezar a situação. E deu tempo do anjo alcançar ele, né? Aquilo que a gente falava ontem, gente, Deus está vindo. Fala para quem está do seu lado, Deus está vindo na sua história. Vai, cutuca na costela, tira do seu ombro e fala, Deus está vindo na sua história. Deus está vindo na sua história. Sai daí não, que Deus está vindo na sua história. Deus está vindo, gente. O anjo do Senhor está vindo. É que não tinha voo para chegar ontem, Zé, calma. Tinha uma escala em Dallas, vai chegar hoje, chegou. Deus vai falar com você, mas você parece que é nascido 7 meses. Espera aí, ô. E o anjo veio. O anjo falou. E José fez conforme o anjo falou. Mateus 2 é a mesma página. Versículo 13 agora. Vem os reis magos, querem adorar Jesus. Herodes fica birutão, quer matar todo mundo. Versículo 13. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levanta-te, toma o menino, sua mãe, foge para o Egito, Zé, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Versículo 14, José levantou-se de noite com o menino e a mãe, se retirou para o Egito e ficou lá até a morte de Herodes. Gente, acontece que o anjo aparece e fala, foge. Até quando? Não, eu já te aviso o dia que for para voltar. Ele demorou a gente não sabe com exatidão, mas demorou de 3 a 5 anos para esse anjo achar o José de novo. Porque tinha dia que José falava assim, cadê esse anjo? Miserável. Sofre as demoras de Deus. Mas veja, olha o que o anjo fala a José e olha qual é o lugar de um homem. Homem, ergue a mão para ver só quem é homem aqui. O senhor pode erguer também. Isso. Levanta-te, meu filho. Só os homens vão levantar agora. Eu vou contar até 3, você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Faz assim comigo. Olha o que Deus está dizendo para os homens. Levanta-te. Pega o teu filho, a tua filha. Pega a tua esposa. Você não está vendo que o Herodes vai acabar com tudo? Sai do TikTok. Sai do Instagram. Sai do Zap, dos amigos do colégio 78.
Levanta, filho. Pega a tua mulher, pega os teus filhos e foge. Herodes quer matar teu filho, tua filha e a tua mulher. Pode sentar, homem. Quem foi que pegou, levou? Quem foi que recebeu uma instrução? Quem foi que cheirou no ar? Desculpa a expressão chula. Vai dar merda. José. Maria, gente, tá cegada. Cadê o menino da mamãe? Cadê a Nossa Senhora estava pensando em organizar mêsversário. Parece que eu estou vendo. Todo dia 25, Jesus com um bolinho verde, palmeirinha assim, né, com aquela velhinha, fazendo mêsversário para o menino. Porque mulher é isso aí mesmo. E tem que ser. Feliz do homem que tem uma mulher que quer fazer mêsversário, colocar lacinho no talher. Feliz do homem, feliz da família que tem uma esposa, uma mulher que pega o tomate, descasca e pega a casquinha e faz uma flor para pôr na maionese. Precisar não precisa, mas faz toda a diferença aí. Mas José falou: Maria, tá tudo muito quieto. Esse Herodes é doido. Herodes já tinha mandado matar, e o povo sabia, uma das suas esposas na cama. E já tinha mandado matar 2 dos seus filhos. Esse Herodes, ele era um perturbado. Isso é da história. Ele mandou matar uma das suas esposas e 2 dos seus filhos. Os meninos iam pegando idade, ele ficava paranoico. Ele falava: esse moleque, qualquer hora ele coloca veneno no meu vinho. Ele quer o meu trono, ele quer o que é meu. E o que é meu não vai ser seu. Ele matava os próprios filhos. E José sabia, qualquer hora vai chegar lá no palácio dele essa história nossa, da nossa. Você quer ver que esse cara vai encasquetar com nós? E um dia ele acorda e fala: Maria, recebi uma... Bora. 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 Quem é que levanta? Pega mulher e filho, porque percebe o Herodes. O homem. Meu irmão, você não pode mais ser esse cara que fala: ai, mulher, deixa ele. É menino, é novo ainda, jovem assim mesmo. Acorda, meu filho. É você que protege tua casa do Herodes, não é o Bolsonaro. É você que protege tua casa do Herodes, não é o Trump. Existem governos melhores, existem governos piores. Mas se o senhor não cuidar da sua casa, ninguém cuida. Oxe. Você cuida dos seus. De novo, eu vou contar até 3 e só os homens vão ficar em pé. 1, 2, 3. Que é para acelerar você. Que é só mesmo falou que você pensa. Levanta-te, pega o filho, a esposa e foge. Tem um Herodes querendo pegar eles. Amém? Senta. José levantou-se de noite. No meio da noite. Com o menino, a mãe se retirou para o Egito, ficou lá até a morte de Herodes. Versículo 19. Está na mesma parte da Bíblia. Quando Herodes morreu, ufa, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e a mãe, volta para a terra de Israel. Já morreram aqueles que queriam matar o menino. De novo o anjo do Senhor guiando José. De novo José percebendo o que Maria não percebe. De novo nós todos sendo convidados a entender que tem coisa numa família que só acontece, só vai se o homem estiver junto, acordado e de pé. As mulheres são bênçãos, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas, querido, tem algo que é muito seu. E aí diz a palavra ali, ó, versículo 21. José se levantou com o menino e a mãe, entrou na terra de Israel. Agora eu acho interessantíssimo, versículo 22. Mas quando José soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E José foi rezar de novo. Fala: Senhor, verdade, o Herodes morreu, mas quem assumiu é o Arquelau, que é o Herodes Júnior, né? Tal pai, tal filho, Senhor? Sei não, hein? Tô achando que eu estou indo alegre entregar o ouro para o bandido. Depois, está ali ainda, ó, de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: será chamado Nazareno. Gente, sabe uma coisa que eu tenho aprendido de São José? A consagrar a minha vida a São José, para que na minha vida possa ser dito assim: e isso aconteceu com o Padre Mário, para se cumprir o que Deus tinha dito sobre ele. Existe uma vontade de Deus sobre a sua vida e a minha vida, amém?
Mas existe Herodes, existe Arquelau e existe a nossa distração, e a gente pode simplesmente passar nessa terra sem viver o projeto e o melhor de Deus para a nossa vida. E eu tenho pedido a São José que na minha vida as coisas estejam debaixo daquilo que Deus quer que esteja debaixo. Sabe, gente, a gente pode ter uma profunda paz lá no Egito. Às vezes você está no Egito, mas faz parte do projeto de Deus para você ou para mim. Quando José estava na pobreza do Egito, ele não estava sobre ataque do inimigo. Acho que alguém fez algum mal olhado para mim, alguém levou meu nome na boca do sapo. Ninguém levou o nome de São José na boca de sapo nenhum. A gente pode ter uma profunda paz mesmo quando tudo é difícil. Mas sabe, meus queridos, a vontade de Deus é algo muito sutil. Meus amados, para dar errado já está tudo certo. Já para pensar nisso, já ouvi isso. Não quero te desanimar, mas para dar errado já está tudo certo. São os 3 Ds do demônio, né? Descrença, desânimo, distração. José era um homem muito atento, ele não era neurótico, ele não era maluquinho, ele não era perturbado, ele dormia à noite, não precisava tomar gota nenhuma para dormir. Mas ele é um homem atento. Ele foi rezar uma situação. Senhor, onde é que eu moro? Para qual cidade eu vou agora? Rezar, pedir sinais, pedir confirmações. E Deus, então, mais uma vez vai orientar José. Fala assim, José, então se você está muito preocupado em morar aqui, tem uma cidade boa para você. Nazaré. Gente, acontece que Nazaré é o fim do mundo. No tempo de Jesus, Nazaré tinha uns 300 habitantes. Ponto 1. Ponto 2. Os nazarenos não tinham a melhor fama do mundo. Eles eram muito pobres. Como toda cidade mais pobre e pequena, a mão de obra ali vale muito pouco. Uma coisa é você fazer um guarda-roupa e vender em Jerusalém. Outra coisa é o mesmo guarda-roupa vendendo para o vizinho de Nazaré. Ele não tem o dinheiro que tem lá. E São José foi viver uma vida longe desses projetos muito humanos, porém uma vida que facilitaria o crescimento de Jesus. E aí quando Jesus tem 12 anos, o que falam de Jesus? Que ele crescia em estatura, sabedoria. E sabedoria é uma coisa diferente e acima de inteligência intelectual mesmo. Gente, tem gente com PhD, mestrado, doutorado que é burro com força. O pessoal abre a boca e só fala besteira. Meu Deus do céu. E existem pessoas academicamente muito simples que têm uma sabedoria. Era um ambiente propício para Jesus crescer como menino. Sabedoria, diz ele, crescia em estatura, sabedoria e graça. O que São José deu a Jesus? Estatura, portanto, a vida física de Jesus. Sabedoria. São José ensinou Jesus a pensar, olhar por outro lado, repensar a situação, para que Jesus pudesse crescer na graça. Depois nós vamos ler na Bíblia. Todos os anos, conforme o costume, por causa da Páscoa, José e Maria pegavam o menino, bora para a igreja. Você que é pai e mãe, não perca as oportunidades de ajudar seu filho a crescer na graça. Como as pessoas desperdiçam isso. Uma vez eu lembro, isso me marcou. Eu estava lá na paróquia, veio uma mãe, uma filha muito de igreja, a menina gostava da igreja, de fazer coisinhas na paróquia. Aí veio lá, então padre, eu queria saber o seguinte, a mãe. É aí que você vai entendendo certos homens, amigo. Olha, tem mulher que para aguentar só com 1 litro de pinga antes mesmo. Rapaz do céu, parece que tem umas que quanto mais beata, mais insuportáveis são. Aí vem lá a mulher. Não, porque assim, eu queria entender o seguinte, você sabe, a sua mãe é fulana, ela é uma querida. Aí começa, ela é uma bênção, ela é uma querida, tanto que ela gosta da igreja, a menina só tem qualidade. Por que ela não foi convidada para fazer tal coisa? Ou por que na coisa que ela faz, ela nunca é convidada para fazer, sei lá, tipo, na equipe, eu não lembro direito a história, na equipe de música, nunca ela foi chamada para cantar salmo. Algo assim, ou no teatrinho, eu não lembro direito lá. E é assim, eu não acho muito justo a filha da gente, porque tipo, agora ela está triste, ela chora, ela não sei o que, eu queria saber o que o senhor vai fazer para resolver isso. Eu pensei, diz a lenda, porque é lenda, diz a lenda que eu sou bravo. Eu ando com essa roupa do Batman, todo mundo me chama de senhor, e ela consegue me tratar assim. O que ela não faz com o marido dela? Consegue pisar durinho com o padre famoso do YouTube, vestido de Batman. Eu tenho o poder de vida e morte na paróquia, é a minha caneta que decide.
conhecia de tudo. E ela consegue me pôr na parede e vamos, filho, faça algo por mim. Eu fico, mas não, o que ela não faz com o marido dela? Ergue a mão direita só os homens. Querido, eu estou contigo, tá? Tamo junto, amarada. Eu sei que é difícil, cara. Eu sei porque, olha, é fácil não, bicho. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Eu estou dando esse exemplo para dizer isso aqui. Que eu falei, querida, não perca a oportunidade de educar sua filha para a virtude. Ela, a virtude, humildade, silêncio, pressupor o bem. Filha, talvez você não foi chamada porque você não está pronta. Talvez você não foi chamada porque dessa vez, se não chama a outra já é mais difícil que você. Você é uma menina educada, a outra é meio capetinha. Vai que ela desanima de ir na igreja, vai saber. Numa dessa, quem escolheu a outra e não você, está tentando resolver uma situação que você nem sabe. Isso é papel de pai e mãe. Educar para a sabedoria. Não, papai e mamãe hoje vivem para proteger o filho do sofrimento. Percebe? Ensina sua filha a elogiar a amiguinha. Nossa, fulana, como você faz bonito. Uma pessoa que vive na igreja, gente, ela nunca, nem por um segundo, pensou nada disso que eu falei para ela. Nunca. Nunca. Sabedoria. Você teve uma ocasião de ensinar seu filho a ser sábio, a crescer na santidade. Não, pega o filho, bota debaixo da asa e vai reclamar os direitos. Por isso que nós estamos nesse mundo infernal. É por isso que está difícil viver. É por isso que tem que tomar remédio. É porque agora ela chora, ela fica ansiosa. E o problema é meu? E o problema é da outra menina? Da outra coleguinha? Ocasiões de educar para que cresça com sabedoria e graça. Graça é a santidade interior. Não é isso? E aí então a gente vê que São José protege, diga comigo, protege, provê e se sacrifica. Gente, a nossa autoridade vem do nosso sacrifício. A gente cresce na autoridade sobre alguém à medida que essa pessoa vê o nosso sacrifício. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. A gente não evangeliza uma pessoa ou educa um filho só dando bom exemplo, porque o ser humano é burro. Não adianta você dar bom exemplo. Você tem que dar o bom exemplo e explicar que é bom. Senão seu filho acha que você é idiota. Sabia disso? O ser humano ele é muito diverso. São poucas as pessoas que não precisam de explicação. São poucas as pessoas que pegam no ar. A grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós, se alguém não explicar o óbvio, a gente não vê. Exemplo, o senhor acorda todo dia cedo e volta de tarde para casa, acabado, cheio de poeira, de suor, tua mão é grossa, calejada, você se arrebenta, tua calça é velha, você está nos Estados Unidos e o teu celular está travando, você faz de tudo para tua esposa, para teus meninos, amém? Você está dando exemplo, sim ou não? E quem diz que o teu filho está entendendo? Dependendo do filho que você pôs no mundo, isso é um mistério. Ele olha e fala assim, mas meu pai é um idiota, meu, né? Deus me livre casar, rapaz. Eu casar? Você é doido. Olha a vida que meu pai leva. Podia estar trazendo cigarro, traficar cigarro do Paraguai, e estava andando de Hilux. Nossa, meu pai é um idiota. Ai, padre, não sei onde eu errei. A gente dá bom exemplo, mas é que só dá bom exemplo não adianta. Você tem que explicar o exemplo. Porque eu posso estar vendo um santo e achar que ele é um idiota, que ele é um cafona, que ele é um brega. Ai, mãe, nada a ver. Você tem que explicar a beleza do que você faz, por que você faz, por que não faz. Está na carta de São Pedro, na Bíblia, que você não lê. Irmãos, estejais sempre prontos para dar as razões da vossa fé. Não basta você dar exemplo de fé, você tem que dar a razão do porquê que você faz. Porque senão é capaz da pessoa, filho seu, achar que a senhora é uma idiota. Não é isso que acontece hoje? Não foi isso que aconteceu com o nosso mundo? A grande maioria das pessoas, nós aqui, vocês. Você é filho de um casal que teve 4, 5, 6 filhos. Mas você, quando teve o segundo, já laqueou. Você viu muita coisa bonita e não entendeu que era bonita.
Nós precisamos ser explicados nas coisas. E esse papel é do pai, da mãe, sobretudo do homem. Mas veja, queridos, São José protegia, São José provia e São José se sacrificou. Porque, sim, não adianta você falar se você não tem um exemplo para dar. O seu sacrifício. O seu negar-se a si mesmo, né? Como é bonito isso quando encontrado num homem. E aí, nós vemos que São José protegia o coração de Nossa Senhora. Abre comigo Lucas 2, 41. É aquele texto, todos os anos, iam a um templo, o menino Jesus com 12 anos, adolescente, é tudo igual, se resolveu perder do pai e da mãe. Esqueceu o carregador do celular, aquela celular ficou, não tem o que está escrito aí? Ficou sem bateria? Ah, não. Ficou sem bateria, ficou 3 dias perdido em Jerusalém, pensa. E José e Maria daí tem que ir atrás desse menino, em Jerusalém. Onde é que está esse menino agora? Né? Vamos já no versículo 47. Encontraram Jesus no templo. Lucas 2, 47. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência, com as suas respostas. Quem será que é a mãe desse menino, o pai desse menino? Versículo 48. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos. E sua mãe, não foi São José, Nossa Senhora, a mãe falou: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que Jesus falou. Mas Jesus desceu com seus pais para Nazaré, era obediente a eles em tudo. Sua mãe guardava essas coisas no coração e Jesus crescia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, sabe o que eu acho lindo em Nossa Senhora? Nossa Senhora não ofusca a paternidade de São José. Eles estavam desesperados, sim ou não? Você concorda comigo que possivelmente Nossa Senhora estava mais desesperada do que São José? Por ser mulher, mais afetiva, mais emocionada, sim ou não? Quando encontram, quem é que fala com Jesus? Não foi São José, foi Maria. Muitas vezes, a mulher de fato se comunica melhor. É do feminino. Diz que um homem com 4 a 6 mil palavras, ele vive a vida. Passa o dia, né? O vocabulário masculino. Já a mulher num dia vai conseguir falar de 25 a 27 mil palavras. Qual é o problema e o desafio? É que vai dando 3 da tarde, o homem já falou 5.500. Ele chega em casa, ele já falou 6 mil. Oi, amor, como foi seu dia? Bem. E estava tudo bem lá no emprego? Seu chefe fez a cirurgia? Tudo bem. Tá, mas bem como? Ele tá bem, não sei, ele falou que tá bem. A mulher chega em casa e ela falou também 6 mil palavras ao longo do dia. Mas ainda sobrou 21 mil. E aqui nós temos algo genial. Isso comigo. Olha o que Maria diz assim. Tem Bíblia que traduz por meu filho e está errado. Está poético, mas está errado. Maria não falou meu filho, ela falou assim, filho. Gente, quantas vezes eu atendo homem e mulher, bracinho dado. Então, né, padre? Queria, inclusive, se o senhor tivesse um momento assim, depois, talvez essa semana, sei que sua vida é corrida, para atender meu filho. Porque assim, eu dou o melhor que eu posso, padre. Eu coloquei no colégio tal, eu fiz tal. E, assim, estou falando, mas o meu filho é uma bênção. Mas assim, eu acho que ele está precisando conversar um pouco. E eu fico me perguntando, quem é esse homem que está do lado dela? A mulher consegue dar o braço para o homem, parar na frente de um padre e falar assim, então padre, o meu filho, porque eu pago o colégio, porque eu levei no psicólogo. Tá aí, esse banana é o quê? Dá vontade de abraçar o cara e falar, amigo, aguenta que o céu é logo. Qual é o papel da mãe? O papel da mãe é fazer o filho entender o pai, suportar o pai, tornar o pai palatável. Entende essa palavra, palatável? Que vem de paladar? O pai, na maioria das vezes, ele é amargo. O não é amargo. Qual é o papel da mãe? Proteger o filho do pai? Ah, e seu pai você sabe, né, Jesus? Seu pai é assim, ignorante mesmo. Esse é o papel da mãe?
A mãe torna o pai para o filho suportável. Ela ensina o filho a engolir o pai, sem vomitar o pai. É papel da mulher ser advogada do pai na cabeça do filho. Advogar o que o pai decidiu. Não vai, não pode, tá caro, não quero, não gosto. E bem-aventurados os que têm um pai para obedecer. Bem-aventurados os que têm um homem dentro de casa para dobrar e falar sim senhor, mesmo ele estando errado. Porque depois que você sair da sua casa, você vai saber viver, mas você vai saber se dobrar. Gente, essa dificuldade que o ser humano tem de aceitar que está calor, que está frio, de aceitar patrão, de aceitar que a faculdade é 5 anos, de aceitar isso. Isso é falta de pai. As pessoas crescem sem honrar ninguém, sem se curvar para ninguém, sem ficar quieto para ninguém. Filho, porque não é só meu. Filho, por que agiste assim comigo? Conosco. Aí o que Maria faz para Jesus na frente dos outros? Olhando para mim sem dormir. Olha que teu pai e eu estávamos te procurando. Quem é que estava procurando Jesus? José. Olha que o teu pai está para infartar. E eu também. José junto com Maria. José procurando junto. Meu amigo, você tem que ir na reunião da escola também. Se não é possível sempre, você tem que ir numa reunião de escola de vez em quando, reunião de catequese. Bem-aventurada, feliz a mulher que pode olhar para o Enzo e falar assim. Né, Enzo? Enzo, teu pai já falou, teu pai já avisou, teu pai ficou triste. O pai, gente. Deus é pai. E Maria não ofuscou José. Mulheres, parem de ofuscar o pai de seus filhos. E você pode ganhar mais que o seu marido, ter o diploma que ele não tem, mas dentro de casa tem um homem. E você ganhar mais e falar o português ou o inglês melhor do que ele, não te dá o direito de, arrancar os ovinhos dele fora, não, filha. Para de castrar seu marido. Né? Tem umas mulheres aí na igreja com cara de santo, mas elas andam com uma peixeira. O marido vem, ela... Meu filho, não vai falar assim com o Júnior. Louca. Filho, por que agiste assim conosco? O teu pai está te procurando. E eu também, só que José foi procurar, né? Um homem presente, um homem junto. Gente, e qual era o papel de José em relação a Maria nessa cena? Proteger Maria do desespero. Proteger Maria da bagunça. É o homem que faz isso. Homem não grita. Homem fala pouco. E homem fala tudo. Meu amor, calma. Vem aqui. Vai dar tudo certo. A gente já passou por coisa pior. A gente vai rezar. Semana que vem começa o cerco de Jericó. Tá tudo bem. Se acalma um pouquinho. Você não pode ficar assim também. Chorar não resolve. Né? Tô com você. Não tô com você? Aí você já aproveita, belisca aqui, dá um tapa ali. Já faz ela sentir que tem alguém ali com ela. Só que aí você, mulher, precisa entender que o homem está na tua vida para cumprir um papel necessário à vida. Dar razão e solução. Isso é um homem. Mas você é doidinha, o que você quer? Quando o teu marido faz isso com você, ele quer até te dar um abraço, uma beliscadinha, falar, calma, meu anjo, não precisa ter medo. Ai, você não entende o que eu sinto. Não, quem vai entender o que você sente é o psiquiatra e as amigas do Zap. Lá você faz o teu escarcéu. Quantas vezes, mulher, o teu marido quis dar razão para as coisas, mas a mulher entende que o homem, quando quer dar razão, os homens estão assim para mim. Cara, depois vocês fazem o Pix, tá? O Zé. Não estou merecendo, eu estou te ajudando demais. Vem cá. Quantas vezes, mulher? Cuidado com as risadas que você dá aí, Daniel. Tá filmando, tua mulher depois assiste. Vai te entregar o ouro aí, velho. Olha os meninos, as cartas satisfeitas dos meninos. Mulher, quantas vezes o homem, ao dar solução, razão, você entende que ele está distante? Porque a mulher tem um dom muito maior que o homem: conexão. A mulher quer se sentir conectada. Aí quando o homem chega e fala assim, é porque... Aí o senhor escuta e fala assim o quê?
Tá, e por que você não falou para ela que você estava com dor de cabeça e não podia? Que você ia amanhã. Ai, você não entende o que a gente diz aqui. Poxa, você tem um homem te ajudando a resumir esse falatório todo de 26 mil palavras. Você tem um homem tentando resolver essa tua mente pirada. Tem mulher que não tem, você tem. Mas você reage a ele como se ele não te entendesse, não te amasse, não te quisesse e estivesse desconectado de você. Ele não está desconectado de você, ele está cuidando de você com 3 palavras. Se acalma, meu amor, fala que hoje você não pode, amanhã você vai. E bora fazer um macarrão, vir namorar, poxa. Só as mulheres, ergue a mão direita. Fala assim, Senhor, desse espírito de maluquinha, nervosinha, estressadinha, livrai-me. Amém, mulheres? E eu estou falando com você que tem um homem assim. Se o seu marido não cumpre com esse papel, aí é conversa para outro dia, eu preciso voltar aqui ano que vem. Mas dessa vez é só isso aí mesmo. Só aceita o marido que você tem. E eu tenho, sabe por que eu estou falando isso? A minha vida ela é um pouco diferente do padrão, né? Um padre fica 4 anos no lugar. 5. Ah, deu errado 6, deu muito certo 6. Eu estou indo para 12, 13 no mesmo lugar. Então você vai conhecendo as pessoas, os casais e as famílias, cara. Como tem mulher difícil, gente. Lá no Piquiri, eu batia nos homens quando eu cheguei. Os homens banando, os homens bundando, não tem homem. Não abre a boca para nada, não sei o quê, tua mulher coitada. Na hora de eu ir embora da paróquia, eu não fui embora, fiquei. Outro ciclo para a 2ª temporada, entendeu? Da Netflix. Aí eu fui conhecendo o cara e conhecendo melhor a esposa. Nossa, o que tem de homem lá que eu tenho vontade de pegar uma bacia, lavar o pé dele e falar, perdão, amigo, por aquelas homilias que te ofendeu. Você é um mártir, você é um santo. Como é que você aguenta a tua mulher? Nem eu entendo. E sim, enquanto eu lavo e beijo o pé de alguns anos, eu falo assim, mas não desanima não, que purgatório você não vai ter, já foi na terra. Gente, o que tem de homem, ele é bom, ele é um cara comum, ele é um cara esforçado. Ele não tem a oratória de um padre, ele não tem o vocabulário de um psicólogo, porque ele não é isso. Mas ele é um homem bom, ele está ali tentando acertar, ele está, ô meu anjo, calma, vai dar certo. Então mulher, você precisa cuidar com esse tanto de rede social, Instagram que você tem, essa idealização de um homem perfeito. Ele é másculo, ele é saudável, ele ganha o suficiente para você ter 8 filhos e não precisar trabalhar para ajudar ele. Ele é católico de missa diária. Aqui eu não sei, mas se for no Brasil, elas ainda esperam que eles usem agora suspensório, bigode e um charuto. Um cara meio década de 30, sabe? E aí o afegão comum, o cara tipo o senhor mesmo. Não, é só um exemplo. Tipo o senhor, tipo eu, se eu não fosse padre, a gente não serve. Porque as mulheres, elas estão num negócio assim. Olha, se fosse hoje, São José não servia para a maioria das mulheres da igreja. Essas moças. Não servia. É uma coisa abilolada. Mas que lindo. Maria não ofuscou José. Amém? E José estava ali protegendo Maria do desespero, do medo. Era José que falava assim, amor, não desmaia ainda não, que a gente ainda não foi no templo. Uma dessa ele está no templo. Acha que vai estar no templo? Menino de 12 anos, uma cidade dessa vai na igreja, José. Eu não sei, amor, te ensinou, calma, vamos procurar na igreja. A gente não procurou em todo lugar. E não é que estava na igreja? Ainda bem que Nossa Senhora não era chiliquenta igual você. Sabia acolher o marido que tem. Os homens, é isso mesmo que eu tinha que falar, né? Que a gente combinou na hora do almoço. A gente fez uma reunião do sindicato dos homens. É por aqui, né? Tá certinho? Tá, não, só para saber, às vezes não é. Efésios 5, vamos lá? É carta de Paulo, já é bem para frente. Depois de Atos, Coríntios, né? Das duas, Coríntios, Gálatas. Efésios 5, 21. Eu vou lendo para você já, tá bom? E a gente já está se aproximando do fim. Efésios 5, 21. Na minha Bíblia diz assim, Efésios 5, 21. Sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Algumas Bíblias vão levar essa palavra submissão no sentido de solicitude, que é bonito também, né? É até mais bonito que a palavra submissão para nós. Efésios 5, 21. Então sejam solícitos uns com os outros, dentro da família. Isso aqui é a regra familiar de Paulo, né? Solicitude. Gente, o que é ser solícito? É ser acessível, é ser fácil. Amor, pega ali. Pego. Seja solícito. É que amanhã a gente vai ficar com um carro só.
Ô pai, então só se o senhor fosse, me levasse e esperasse, porque daí amanhã já vem, porque a gente ficou com o carro só. Beleza, eu vou, não tem problema, eu desvio um pouquinho. Solicitude, a pessoa que ela é fácil. Tem gente que é muito marrenta. Então olha o que está dizendo Paulo. Sejam solícitos uns com os outros, senão não vai funcionar. Aí ele diz, versículo 22. As mulheres o sejam, ou seja, solícitas ou submissas, aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres se submetam aos seus maridos. Sejam solícitas. Mulher, se tem coisa que mata um homem, é você tirar dele o sentimento de que ele que decide. Quando um homem começa a pensar assim, para que eu estou aqui? Vai dar errado isso aí. Eu vejo na minha paróquia, porque toda paróquia, a maioria das pessoas, liderança são mulheres. Gente, quando eu começo a achar que não sou eu que mando mais, e elas vão resolvendo pelas costas. Você fala não aqui, dali 2 dias, vem a outra perguntar a mesma coisa de outro jeito, elas são danadas. Eu já falei não. Ou eu já falei que sim, porém assado. Já está dito. Gente, isso no ego de um homem, na alma de um homem, isso mata um homem. É ou não é? É, os homens. Eu fico imaginando dentro de casa. Mulheres, sejam solícitas. Sejam submissas. Veja, não é você ser o tapete para um tirano pisar. Você está entendendo. Quer faz, que eu já lavei o cabelo, sabe? Solicitude, meu anjo. Se fosse para lutar de igual para igual, ele casava com outro homem, com os amigos da obra. Ele quer uma mulher. Ué, a senhora é muito azeda, a senhora é muito brava, a senhora é muito louca. Você tem tanto trauma, tua mãe foi tão traída, os homens pisam na bola. Só que você traz isso para dentro do seu casamento. E você vive num enfrentamento com o seu marido. Mas filho, ele já é enfrentado o dia inteiro. O cara já tromba o dia inteiro com alguém maior que ele. Ele chega em casa, ele é o banana de uma mulher. Aí os meninos vai crescendo e vendo assim, meu Deus. Meu pai não consegue nem que ela frite um ovo. Acho que eu não vou querer ser homem, não. O cara é homem, faz tudo. Se ele pedir um ovo, ela grita. Agora vem a parte dos homens. Porque elas estão me comendo com os olhos aqui. Então calma, calma. Olha lá as do fundo, as doidinhas. Versículo 25. E maridos, amai vossas mulheres. Nós tem que obedecer. Aí, amar. Calma. Calma. A parte do homem é pior, olha lá. Amai vossas mulheres. Como? Como Cristo amou a igreja, se entregou por ela na cruz. Mulher, só seja solícita. E se ele pedir para fritar um ovo, frita. Porque a ele compete morrer. É o homem que tem que morrer. Suar, sangrar. É o homem que paga o aparelho dentário do filho, que deixa a mulher escovar cabelo, que troca o carro porque nasceu mais uma criança, e ele mesmo, se der, compra uma calça jeans nova para ele. Isso é um homem de verdade, ele é o último. O homem é o servo da casa. É nesse sentido que o homem é o servo da casa. Primeiro a esposa, depois os filhos, e se der, eu vejo o que sobrou para mim. Isso é um homem. Isso é um homem. Maridos, amem as vossas mulheres como Jesus amou a igreja e se entregou por ela na cruz, até a última gota de sangue. Isso é o papel de um homem. Se sacrificar. Acho que aqui não tem essas coisas, acho que nem no Brasil tem mais. Antigamente tinha um sapateiro que fazia meia sola no sapato. Eu lembro uma vez, meu pai colocou nós no carro, minha mãe, nós 3, né? Eu era um adolescentezinho. Fomos num lugar, era começo de ano, e ia começar lá a comprar tênis, um para cada um. Claro que não era o tênis que eu queria, né? Mas era um tênis novinho, um para cada um. Aí entrou, voltou pro carro, meu pai pegou o carro, antes de ir para casa, ele desceu numa ruazinha assim, tinha uma sapataria. Ele parou para descer e voltou com uma sacola, era um par de sapato do meu pai, que ele mandou fazer meia sola. Quando o sapato já está escorregando, você leva num homem que termina, vai rasgar ele de novo, vai dar um soladinho.
Você é um homem. Todo mundo precisa de um sapato novo. Quem é o último que vai dizer? Se der, o pai tem um sapato novo. Se der. Certo? Você é um homem, isso é o sacrifício do homem. E daí vem a autoridade, né? Aí você tem autoridade, né? É o sacrifício do homem. Mas o Senhor tem barco, vara de pescar. Quer trocar de novo de uma moto que você anda só a cada 40 dias. E tem goteira, e tem não sei o quê. O homem é chamado ao sacrifício. O homem é sempre por último. Porque o homem tem uma missão. De vez em quando algumas pessoas vão na missa lá em Alto Piquiri, às vezes quando é na quadra, a porta já sai na casa paroquial, as pessoas vão atrás para tirar foto, vocês para tirar foto, também nunca vi. Corre atrás da gente, invade até meio que a casa da gente. Quando vê a casa paroquial, diz, nossa, padre, que coisa horrorosa, que feia. O senhor nunca pensou em reformar? Claro que eu pensei em reformar. Mas eu sou o homem da paróquia, eu sou o padre, eu sou o pai disso aqui. Então primeiro tudo e todos, depois se sobrar para mim. Faz 12 anos que não sobra, glória a Deus, está tudo certo. Oxe, mas isso é o homem. Maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela na cruz. Versículo 26. A fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Está falando da igreja. Jesus santificou a igreja pela palavra e pela água, a água do coração. Olha que lindo o homem. Olha o que São José fez por Maria. Olha o que você pode fazer pela sua esposa. É o homem que santifica a mulher pela palavra. A palavra do homem tem muito poder na cabeça da gente. A palavra do nosso pai. E portanto a palavra do esposo. Homem, suas palavras têm muito poder. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Cuidado com o que você xinga. Mas se as palavras negativas têm grande poder, os elogios também têm, amém? Use palavras melhores. Olha o que está dizendo, Jesus santifica a sua igreja pela palavra. E pela água que jorrou do seu coração. Pela palavra e pelo suor. Pela palavra e pelo sacrifício. Pela palavra e pela renúncia, né? Aí vai continuar a leitura dizendo ali, ó. Pois ele, Jesus, versículo 27, quis apresentá-la, a igreja, a si mesmo, toda bela, sem mancha, nem ruga, nem reparo, mas santa e sem defeito. Versículo 28. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam o seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Olha que lindo isso. Marido ou trio nelas, viu? Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta, cerca de cuidado, como Jesus fez com a igreja. E nós somos membros disso. Versículo 33, vamos pular ali rapidinho. Em suma, cada um de vós também ame sua esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Agora vai falar dos filhos. Capítulo 6 aí, ó, próximo versículo, 6:1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro e único mandamento que tem promessa, a fim de que sejas feliz e tenha vida longa. Gente, São José se fez obedecer. Você viu ali no evangelho que a gente acabou de ler, quando Jesus tinha 12 anos, né? Ah, vocês não sabiam que eu tinha que estar ocupado aqui na igreja, nas coisas do pai. Assim, os seus pais não entenderam o que ele falou. Mas Jesus desceu e obedeceu. É como se São José falasse assim: para casa, vai. É dever do pai e da mãe se fazer obedecer. Você precisa ser obedecido. Deixa eu dizer algo para você, é muito tênue. Às vezes você até pode dar, não dê. Faça-te obedecer. Você podia dar agora. Eu vou pensar. Passa 2 dias, ele vai na mãe, né? Mamãe, vê lá se o pai já pensou. E você já pensou. Ai, que ele está ansioso, amor, você precisa ver. Eu já sei o que eu vou fazer. Ninguém morre por esperar mais uma semana. Aí a senhora volta lá, e ao invés de dizer, teu pai falou que está pensando. Você conhece teu pai, né, filho? Igualzinho teu avô. Quando fala que vai pensar, se deixar, ó, pega fogo na casa e seu pai não se mexe. Não, a senhora é uma mulher de Deus, o que a senhora vai lá? Filho, seu pai está pensando o que é melhor, ele está com muito assunto, mas ele está pensando, vamos esperar. Ai, mãe, se acalma. Fala para Nossa Senhora falar com seu pai. Ele está pensando, confia no seu pai. E você se faz ser obedecido. Isso é treinamento, rapaz. Isso é treinamento. O ser humano precisa ser treinado.
para a virtude. Mas olha o que está dizendo a palavra: filhos, obedeçam os vossos pais. Agora, filho, olha aqui para mim. Como é que eu vou obedecer a alguém que não manda em mim? Você precisa mandar em mim. Gente, tem uma molecada clamando por alguém que mande neles. Você precisa mandar. Não é ser truculento, não é ser tirano, não é ser histérica, mas é por um norte. Os filhos têm que obedecer os pais. Mas como é que vai obedecer se o pai abriu mão de ser obedecido? Não abra mão de ser obedecido. Não abra mão de ser obedecido. Você tem que ser obedecido. E você, mulher, para de trair o teu marido com os teus filhos. Para de resolver pelas costas. Para de fazer concessões e fazer, mas não conta para o papai, hein? Chega de segredinho pelas costas dos homens. Então, se fazer obedecer, gente, é um dever nosso. E aí vai falar para os pais agora, versículo 4. E vós, pais, está lá, ó, não provoquem revolta nos vossos filhos. Na outra Bíblia vai dizer assim: não exaspereis, não causa desânimo no teu filho. Lá vem a chata de novo. Lá vem um insuportável de novo. Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Palavra do Senhor. Veja, tudo é sabedoria, né? Não abra mão de ser obedecido. Amém? Agora, também não causa desânimo nele, né? Gente, a gente tem que saber quais guerras a gente quer lutar. Diga comigo: perder para ganhar. Se você for cobrar tudo, se você for pôr pingo em todos os i, ninguém te aguenta. Algumas coisas você tem que perder, algumas coisas você tem que deixar. Para que quando você de fato precisar, você ter espaço no coração da pessoa. É por isso que dentro de uma casa, os pequenos assuntos não podem ser do homem, tem que ser da mulher. Entende? É a mulher que vê que o menino está escrevendo com a letra muito feia. Você fala: meu filho, que letra horrorosa, quem que entende isso? Pega direito nessa caneta. Isso não é papel do pai. O pai só chega se o menino tirar nota vermelha. Aí o pai entra e fala: que história é essa? Dá aquela arrumadinha aqui, né? Pega o saquinho de amendoim. Sua mãe comentou comigo que o senhor está com 3 notas vermelhas. É isso? O pai chega para um assunto só. A mulher cuida das outras coisas. É a mulher que fala: meu filho, você é jeito de arrumar essa cama? Nossa, que nojo. Vem cá, vou te ensinar de novo. Estica direito isso aí, faz isso com a mão firme. Isso não é papel de pai. Um homem não pode falar assim: essa cama toda torta aqui. Tá errado, bebê. Agora, ele não escuta a mãe, não aceita. Aí o pai vem: escuta, que história é essa que você não arruma a cama? Eu saio para trabalhar, tua mãe vai fazer as coisas, para você arrumar, nenhuma cama você arruma. Aí você dá aquela ajeitadinha aqui, né? Você é um homem. Pais, não causem revolta nos vossos filhos. Não causa desânimo neles. Se você martelar tudo, o cara desanima. E você perde a autoridade, porque lá vem a minha mãe histérica. Lá vem a minha mãe louca. Não é assim que às vezes acontece na sua casa? Eu escuto muitas mulheres dizer assim: ai, padre, eu não sei, tudo é esse pai. Ó, eu falo, ninguém me escuta, eu trabalho igual uma louca, ninguém me escuta, é um piseiro, parece que eu nem estou dentro da casa, é uma loucura. Meu marido chega, não sei o que tem com esse pai, ele chega, eles obedecem. Claro, porque ele fala pouco. Não é assim? Esse é o seu problema, mulher. Algumas mulheres falam demais, o que não resolve. Então está lá aquele monte de carrinho virado na sala. Tudo do jeito que a senhora não gosta. Ai, eu não falo é nada. Eu não falo é nada. Mário Augusto. Não, eu trabalho o dia inteiro, né? E vocês com 10 minutos, pega e quebra essa casa inteira. Aí quando eu morrer, vocês vão valorizar. Não, porque numa dessa é isso, vocês querem que eu morra. O menino pega o carro e fala: deixa ela gritar, ela é louca mesmo. Aí chega o marido: ó, eu tô por aqui. O homem chega e fala assim: o que está acontecendo aqui? Vem cá, vai pro banho agora. Solta o cabelo da sua irmã. Você vai pro quarto, junta isso aqui, ali agora. Bate no peito e fala: ainda bem que eu fiquei depois do almoço aqui. Amém. E aí, meus irmãos,
tudo isso é bonito, sim ou não? É fácil? Não. Aí nós vamos dar a ação de Deus em nós. E São José é um grande intercessor para prover, proteger e nos ensinar a dar a vida. Amém? Nos ensinar, meus queridos, a amar Jesus e a amar a Virgem Maria. Porque foi assim que ele viveu, né? São José viveu em função de Jesus e Maria, né? Olha que lindo. E eu não posso nem reclamar, né? Porque é o testemunho do santuário, então fica à vontade. Casa é sua, queridão. Olha que coisa linda. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para ele, para as crianças que estão correndo. Saúde, né? Isso é coisa boa. Estão saudáveis. Olha lá, está se achando agora que é para ele. Quero convidar você ficando em pé. Isso. Põe a mão no seu coração um instantezinho. E nisso que refletimos agora, hoje à tarde, nesse momento, quero convidar você a ir pensando o que você vai fazer de estudo, o que você vai tornar prece. O que você sente vontade, né? De falar a Deus. Uma devoção muito simples a São José é o tercinho de São José. Valei-me São José, valei-me São José. Fonte de tantas graças e bênçãos, e não duvide, meu irmão, quando recorremos e pedimos a intercessão de São José. São José diante de Jesus alcança muitas graças para nós, sobretudo essa graça da gente viver bem a nossa vida, os nossos compromissos, de você cuidar bem da sua casa e da gente crescer no amor a Jesus e a Maria, né? Em tantas situações da nossa vida. Aprendamos a confiar em São José. São José, o terror dos demônios, porque totalmente diferente daquilo que é demoníaco. A autossuficiência, a arrogância, a vaidade. E eu quero convidar você a estender suas mãos aqui para a imagem de São José, enquanto os meninos vão cantando. E vai fazendo as suas preces. E imaginar isso, né? Que ele carregou no colo o dono do mundo. Então que ele carregue a cada um de nós também os nossos pesos. Quais são os seus pesos hoje? Quais são os seus fardos? Quais são suas lutas? Glorioso São José, seja pai para cada um de nós. Seja intercessor para todas as famílias que estão aqui. Para cada pai, para cada mãe, para cada marido, para cada esposa. São José, nós queremos também consagrar as crianças. Consagra seus netinhos, consagra seus filhos, mesmo que o seu filho já seja bem crescido. Você que está grávida, consagra o que está no seu ventre. São José, olhai as nossas famílias, olhai a igreja. São José, protegei-nos dos demônios, das tentações, das mentiras, das distrações desse mundo. São José, dai-nos a graça de fazer conforme ouvimos do Senhor, porque o Evangelho diz assim de ti, que tu eras justo e que ouvindo se levantava e fazia. São José, nós queremos rezar por cada homem que está aqui, por cada pai, que cada homem possa cada dia, São José, através de Jesus, encontrar força para se levantar, proteger os filhos, a esposa, possa cada dia encontrar força para trabalhar, prover a sua casa, educar os seus filhos, proteger as suas mulheres. São José, olhai por nós. Vamos ouvir essa canção, se você conhece, você vai cantar junto. Eu tão simples, Tão pequeno, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou Mas para mim. meu Deus olhou pra mim E me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, Faça-se em mim. faça-se em mim teu querer. o teu querer. Sou teu José, simples José, E nada mais. e nada mais. Eu sou escravo. Que sejamos escravos da vontade de Deus, De tua das promessas de Deus. promessa, E sou feliz, feito pra amar, feito para amar. Como São José amou. até o fim.
sou escravo das tuas promessas, de tua promessa. Eu sou feliz. Olha que lindo, eu sou feliz vivendo assim. Vivendo assim. Eu gostaria de convidar aqui na frente os homens. Você que é pai, você que é esposo, vem aqui na frente, vem pertinho de São José aqui. E o ministério vai cantando para você. Teu coração de homem é o coração que reza agora. Teu coração de pai, teu coração de esposo. São José, o pai da castidade, homem justo, o terror dos demônios. Homem, fala com esse amigo do céu. Fala com esse homem que tinha conta para pagar, esposa para proteger, filho para educar. Fala com esse homem que tinha que tomar decisões. Fala com esse homem que percebeu o perigo que se aproximava do filho e da esposa. Fala com ele. Faz tua prece. Entrega a tua vida financeira. Entrega a tua saúde, homem. Entrega a tua sexualidade. Você é homem que está tendo dificuldade com a sua pureza por causa de vídeos, de filmes, de vícios, tentações tantas. Fala com São José. Você, homem que está vivendo à espera do Egito, como José ficou 5 anos no Egito, sem notícia de ninguém, sem um sinal do céu, vivendo à beira de um poço que dava uma águazinha diária. Você, homem que sente que Deus está demorando com você. Você que tem rezado muito e fala, mas por que Deus me faz esperar tanto? Fala com São José, põe tuas esperas no coração de São José. Põe tuas esperas, homem. Você que tem esperado que a sua mulher se cure dessa depressão. Você que tem esperado que a sua mulher se torne uma mulher mais doce, solícita. Você, homem que tem esperado que o seu filho crie juízo, seja mais obediente. Põe no coração de São José o que está no seu coração. São José, levai ao coração de Jesus o que está no nosso e colocamos no vosso. Você é um homem que se preocupa com a velhice, com a aposentadoria. E quando eu tiver 60, e quando eu tiver 70, entrega para São José. De tua promessa, e sou feliz. Entrega os teus sonhos também, homem, vivendo assim. Vivendo assim. São José, abençoai esses homens que estão aqui. São José, levai ao coração de Jesus o que está no coração de cada homem que deu um passo à frente. São José, ajudai-os a serem esposo e serem justos, a serem bons. São José, protege das tentações, dos perigos do corpo, da alma, da saúde. São José, que eles cresçam nas virtudes, dos frutos do Espírito Santo. São José, que esses homens sejam o grande exemplo, a grande alegria da esposa que tem, dos filhos que Deus concedeu. São José, a canção diz, e sou feliz vivendo assim. São José, que esses homens sejam felizes de serem quem são. Felizes de ter a vida que tem, as possibilidades que tem. São José vai tirando toda a amargura, toda a inferioridade. Vai tirando, São José, todo sentimento de menosprezo, inferioridade. Vai tirando, São José, todo sentimento de incapacidade, humilhação, solidão. E sou feliz. Canta isso, homem. Vivendo assim. Vivendo assim. Trabalhador, católico, pai, avô. Eu sou escravo. Não queira ser livre, longe dos seus. De tua promessa. Feito pra amar. Feito para amar. Como
Cristo amou a igreja até o fim. até o fim, até que a morte o separe, até que a sua missão se cumpra. Eu sou escravo. Olha que lindo dizer isso para Jesus, da tua promessa, Senhor. De tua promessa. Canta, homem, canta bem forte. E sou feliz. E sou feliz. Você é feliz vivendo assim. Vivendo assim. Sim, sou feliz. E sou escravo de tua promessa. Canta junto, mulher. De tua promessa. E sou feliz. E sou feliz. Vivendo assim. Vivendo assim. Viva São José. Sim, sou feliz. Viva a Sagrada Família. E sou feliz. Viva a sua família. Vivendo assim. Sim, sou feliz. E sou feliz até o fim. E agora, homem, você que está aqui pertinho de São José, abraça 2 ou 3 homens assim, abraça de homem, fala, é isso aí, valeu. Fala, paz de Cristo no seu coração. Fala para esse homem que está aí do seu lado assim, parabéns pela sua história, parabéns pelas suas lutas, parabéns. Parabéns por estar aqui. Podia não ter vindo, veio. Você é o cara, isso aí. Meu nome do Senhor, Crésio. Deus abençoe, Crésio. Amém. Amém. Pode voltar lá para o seu lugar um instantezinho. O Padre só quer falar mais uma palavrinha sobre São José. Seja devoto de São José. Então, mais uma vez, ó. O livro do Padre Donald Calloway, não sei como eles podem conseguir por aqui, alguém consegue, né? Vale muito a pena, é um livro para ser lido um capítulozinho por dia. Então, ele é grosso, não se assuste, você vai lendo, né? Faz a consagração a São José. O terço de São José eu tenho no YouTube também, você coloca lá Padre Mário, terço de São José, a gente reza junto, assim como o terço mariano, às vezes você tem dificuldade, a gente pode rezar junto. No terço mariano, antes de cada Ave Maria, eu coloquei um versículozinho bíblico de nada, porque daí vai dando todo o sentido da contemplação. Também está lá. Tem a canção de São José cantada, coloca lá Padre Mário, canção de São José, que é a oração de São José musicada, também está tudo lá no YouTube, né? E de verdade, recorra mesmo a São José. São José pode muitas coisas. Eu nem sempre fui devoto de São José, mesmo como pároco. Era o padroeiro da minha paróquia, né? Mas eu não tinha vivido coisas ainda, né? A gente precisa fazer algumas experiências. E eu fiz algumas experiências muito pontuais com São José, sabe? Graças muito pontuais. E o Espírito Santo me levou a confiar em São José, e a confiar em São José de um jeito mais específico. Claro, a gente tem que ser aberto à vontade de Deus. Deus é Deus e faz as coisas como quiser. Mas nós, como filhos, podemos pedir. E às vezes pedir, gente, de um jeito mais específico, é para a gente saber que foi Deus que fez, né? Aí você fala assim, Deus me arrumasse um carrinho, estava bom já. Amém. Aí te vem um carrinho, você não sabe se foi Deus, se foi você. Ou se o cara simpatizou com você, porque naquele dia você estava com a camisa do seu time de futebol, ele fala assim, Senhor, se o Senhor me desse um carrinho, estava bom. Mas se o Senhor me desse da cor tal, marca tal, estava mais bom ainda. Porque para a gente aprender a identificar o que vem de Deus mesmo, sabe? Pedir e recebereis, né? Então confiar em São José. Todas as áreas, nossa vida financeira, nossa saúde, os nossos sonhos, nossos projetos, né? A conquista de algumas virtudes que às vezes a gente não tem, está patinando para ter. Peça a São José, reze todos os dias o seu tercinho. Eu tenho visto tantos prodígios, tantas maravilhas pela intercessão de São José. E o fruto maduro de toda a devoção é ir para Jesus. A devoção ela é sadia, à medida em que, com as graças e bênçãos que a gente recebe por mediação, intercessão desse amigo que está no céu, no caso São José, mas que fosse outro santo, a gente senta mais desejo de Jesus na palavra, na Eucaristia.
e mais desejo do irmão através da comunidade. Aí a devoção está madura em nós, está dando o fruto certo. Se isso não acontece, ela está ficando pela metade no que ela poderia fazer por nós, né? Então, o fruto maduro de uma devoção é amar Jesus e amar o próximo, né? E amar o corpo de Cristo, que é a igreja. São José cuidou do corpo de Cristo, do menino, do adolescente. Do céu hoje ele cuida do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, amar a igreja, amar a comunidade, a paróquia, né? Isso é fruto maduro, tá certo? Eu acabei falando bastante sobre casamento e vida 2 nesse último momento aqui. Eu sei que está filmado e não sei se isso vai para YouTube e tudo mais. Imagino que talvez depois no YouTube, muito do que eu falei aqui, muitas mulheres não vão gostar. Mas o que eu falei aqui serve, sobretudo para as mulheres da igreja. Eu sei que vocês que estão aqui, que têm câmera de igreja, me entenderam perfeitamente, sim ou não? Ainda bem que você veio, né? Foi ou não foi? É claro que os homens erram muito, pisam demais na bola. Jesus, a gente sabe disso. Mas sobre tudo o que foi dito aqui, sobre certos trejeitos de você, mulher, não é para te humilhar. Entende? As mulheres são maravilhosas. O que seria da igreja sem as mulheres? O que seria do mundo sem a mulher? Mas, às vezes, para as mulheres que estão na igreja e na caminhada, você não tem mais problema com baile funk. É ou não é? Ou tem? Acho que não, né? Cachaçada. Acho que não, né? Existem pecados que vão ficando próprios das pessoas mais religiosas, a gente não percebe, né? Então uma coisa é pregar sobre casamento, afetividade num congresso de jovens, em um evento aberto onde vem gente que reza, não reza, sabe lá Deus de onde veio. Outra coisa é com essa mulherada assim, seleta que está aqui, ó, tudo de Deus, tudo de Jesus. E às vezes, filha, tem coisa que está passando desapercebido aí. Entende isso? Amém? No YouTube tem uma homilia minha, na verdade 2, elas são muito parecidas, porque elas são do mesmo evangelho e acabou, às vezes no evangelho diário, um evangelho cai hoje, dali 10 dias ele cai de novo. Mas você pode colocá-la assim: Padre Mário, matrimônio, sentido e vocação, vocação e sentido, Padre Mário, matrimônio, acho que já vai sair. São 2, tem muita visualização, sobretudo uma tem um pouquinho mais. É um vídeo ali de 40, 45 minutos. É um passo a passo. Acho que alguém aqui já assistiu essa? Ali, ó, alguns já assistiram. E já me pediram para fazer isso virar livro, editar, vender, fazer virar imersão. Os povo acha, a gente vai fazer uma proposta até indecorosa. Mas realmente ficou boa. Acho que ajuda. Depois em algum momento, não só para você que é casado, para quem quer casar, sua filha arrumou um namorado, teu menino está falando de casar, ficar noivo. Manda essa lá, Padre Mário, matrimônio, sentido e vocação. É mais ou menos isso aí. Você vai achar lá, é uma homilia de missa, mais uns 40 minutos. E bem à luz da palavra de Deus, tem ajudado muita gente. Tem ajudado muitas pastorais familiares. Eu recebo às vezes foto, o pessoal reúne os casais todos, coloca um telão e bota eu lá. Nunca vi o Pix disso. Mas o povo faz, eu fico feliz porque é a palavra de Deus. Então, Padre Mário, matrimônio, sentido e vocação, matrimônio, vocação e sentido, alguma coisa assim. Mas você vai achar lá, vale para quem está casado, vale para quem quer casar, vale para o seu jovem aí que você tem em casa que está namorando. É importante a gente ter essa luz da palavra de Deus na nossa cabeça. Amém? Vamos ficar em pé? E reze assim comigo. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Não vos valei o anjo do Senhor. Valei-me São José. Valei-me, São José. Ó meu glorioso São José, Meu glorioso São José. tornai possíveis Tornai possíveis as coisas impossíveis na minha vida. as coisas impossíveis na minha vida. Amém? Amém. Posso dar bênção? Pode, Padre. Aí depois você faz recados, é isso? Faz recados, pode ser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.